Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, hoje a gente vai estar vendo a formatação de datas da API nova de data e hora do Java. A gente já viu como que funciona a parte de formatação, só que na API legada, né? Quando a gente queria estar formatando um date. Então a gente conheceu a classe Simple Date Format, a gente viu como que ela trabalha, e hoje a gente vai estar conhecendo uma classe que é muito parecida, a mecânica é muito parecida com o Simple Date Format, que é o Date Time Formatter. Tá? Ele é para a gente estar formatando as classes da API nova de data e hora do Java. Então, local date time, zona date time, todos esses caras a gente usa o datetime format. Bom, primeira coisa, como que eu instancio um datetime format? Eu uso um factor method dele aqui, tá? A qual eu passo o pattern desejado, ou seja, qual que é o formato que eu quero estar representando a minha data. Pois bem, a gente sabe, né, que a data ela não tem um formato. A data carrega consigo algumas informações, como dia, mês, ano, hora, minuto, segundos, enfim. E eu posso estar representando todas essas informações da forma que eu desejo. Se eu quero colocar somente o ano e o mês, o mês e o ano, o dia, mês e ano, enfim, o ano, mês e dia, que é o formato ISO, enfim. O formato vai de acordo com a necessidade de cada um. Tá? A data pode ser representada de N formas. E é para isso que a gente utiliza o Datetime Formatter. Tá bom? Vamos entender então esse primeiro exemplo aqui. Criamos um local date. Criamos um Datetime Formatter através desse método que a gente já comentou. E agora eu chamo quem? Eu chamo o método format. E aí esse método vai estar formatando de acordo com o pattern que eu passei aqui para ele. Vamos executar a nossa aplicação aqui e tá analisando o que foi impresso. Ó. Ele imprimiu aí dia, mês e ano como esperado. Bom, então essa é a maneira bem simples, tá? Da gente estar instanciando aí um Datetime Format. O que a gente precisa conhecer é quais os símbolos que a gente tem que passar aqui para ele. Como que eu conheço quais os símbolos que eu preciso passar para ele? Bom, você precisa estar olhando o Javadoc dessa classe, ou seja, a documentação dessa classe. Então, deixei aqui no browser aberto a documentação do Datetime Formatter. Tá? E aí eu tenho quem? Eu tenho essa tabelinha que explica em detalhe cada símbolo que eu estou utilizando lá no meu pattern. Então, tem símbolo aí para representar o ano, o dia, o mês, a hora, segundos, minutos, time zone, offset, tá? Você olha aqui na documentação, primeiro você desenha o que você precisa estar exibindo aí para o usuário, e aí, de acordo com essa necessidade, você olha aqui quais os símbolos que você precisa estar montando lá no seu pattern para estar exibindo no formato desejado, tá bom? Bom, legal. Vamos começar aqui a entender alguns pontos de atenção. Eu estou formatando aqui um local date. Um local date, a gente sabe que ele só tem o quê? Dia, mês e ano. Se eu tento, por exemplo, formatar ele como se ele tivesse hora e minutos, mandar executar esse cara, tá? E vamos analisar aqui, ó. Ele vai estar dando o quê? Uma exceção, porque ele não possui hora do dia, tá? Por isso que ele deu esse erro. Se fosse um tipo que tivesse hora e dia, funcionaria normalmente. Por exemplo, o local date time, ele tem essa informação. Então, vamos mandar executar novamente aqui para estar analisando o resultado. Ó, ele exibiu a data, a hora e o minuto aí, como esperado, porque ele possui essa informação. Então, o ponto de atenção aqui é o seguinte, não passa no padrão uma informação que o seu objeto de data não possui, tá? Você vai estar tomando esse erro que a gente viu, essa exceção que a gente viu quando a gente tentou formatar o local date. Bom, vamos voltar aqui, tá? Vou voltar aqui para o meu local date e vou voltar para o padrão que estava. Vou acrescentar 2 M's. O que acontece quando eu coloco 4 M's? Tá? Ele coloca o nome do mês em extenso. Então, vou mandar executar aqui e ele exibiu o nome do mês em extenso. Ele exibiu o nome do mês em português. Por quê? Porque o meu loqueio aqui tá para português. Tá? Se eu trocar o loqueio, tem como estar trocando o loqueio? Tem como você passar um loqueio aqui para ele. Ó. Vou passar o loqueio em English. Tá? Ele vai estar o quê? Exibindo aqui o mês em inglês. Por que ele exibiu o mês em inglês? Porque quando a gente troca o loqueio, tem alguns campos na formatação de data que eles são sensíveis ao local, loqueio sensitive. Tá? E aí, esses campos, certamente, eles serão impressos de acordo com o idioma do loqueio que você está passando. Legal? Bom, vamos seguir aqui.
Lembra do time zone que a gente já estudou? O time zone nada mais é que o quê? O histórico de uma série de offsets, né? Então, o time zone que a gente viu bastante aqui, vamos colocar aqui, ó, zoneid.off, foi o América São Paulo. Esse é o time zone que a gente viu bastante aqui, que é o time zone do estado de São Paulo. Bom, o datetime format, tá? A gente pode estar passando um time zone para ele. Então, eu vou tirar aqui esse cara e vou colocar... Vou passar o time zone para ele. Como que eu faço? Ele tem um método aqui, ó, que é o with zone. Então, eu passo um time zone para ele. Agora, um ponto de atenção. As classes locais, local date, local time, local date time, esses caras a gente sabe que eles não são influenciados pelo time zone, tá? Então, não tem problema algum eu estar passando o time zone. Na verdade, não vai mudar em nada, né? É desnecessário eu passar algo que eu não estou utilizando. Mas, enfim, se você passa, ele não influencia em nada. Por quê? Porque esses caras não são influenciados pelo time zone. Né? Eles não têm time zone. Bom, vamos executar esse cara aqui, ó. Só para a gente estar analisando. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse padrãozinho aqui e vou estar pedindo também para imprimir quem? A hora, minutos e segundos. Tá? Vamos mandar imprimir aqui. Legal. Por que eu pedi para imprimir a hora, minutos e segundos? Para a gente ver que o time zone ele pode estar influenciando dependendo da classe que eu passo aqui para o meu formatter. Bom, eu vou fazer o seguinte agora, tá? Vou colocar um outro time zone aqui, da Austrália Sydney. A gente já usou esse cara também em outros exemplos. Mandar executar. E aí... continua o quê? O mesmo horário, né? 7h42, a mesma data, mesmo dia, mesmo mês, não foi influenciado em nada. Tá bom, legal, você já falou isso daí. Agora, quais classes são influenciadas? Aquelas que possuem um time zone. Então, o Zoned Datetime, lembram dela? Tá? O Zoned Datetime, esse cara, sim, ele é influenciado pelo time zone. Então, vamos mandar executar aqui agora a formatação do Zoned Datetime. Olha só que já mudou totalmente o horário. Tá bom? Ele já foi lá para o dia 11 e a hora já jogou para as 9h43 da manhã. Por quê? A gente tem uma grande diferença aí de time zone para a Austrália, para Sydney. Tá? Se eu voltar esse cara aqui para a América, São Paulo, e mandar executar novamente aqui a nossa aplicação, ó, ele volta para o mesmo horário, para a mesma data de antes. Por quê? Porque agora ele foi influenciado por esse time zone, tá? Então, esse tipo de classe, tá? Quando você passa um time zone aqui, você vai estar influenciando aí na formatação, no resultado dessa formatação. Bom, legal. O que mais que a gente pode estar fazendo? Como que eu faço para estar imprimindo no formato ISO? O formato ISO, tá? Vamos voltar aqui, então, vamos apagar esse cara e começar do zero. O formato ISO é o quê? Ano, mês, dia. A gente tem o quê? Separaçãozinha aqui. Olha só que eu coloquei em aspas simples. Por que aspas simples? Quando eu passo aspas simples pro formatter, ele sabe que esse cara é um literal. Ele não vai estar tentando interpretar esse cara igual eu coloco o Y aqui, o M maiúsculo, né? Quando eu coloco esses caras, ele tenta interpretar esses caras de fato. Vai tentar aqui interpretar o ano, vai tentar interpretar o mês. Quando eu coloco entre aspas simples, ele sabe que é somente para estar exibindo esse cara. Então, vamos colocar aqui, ó, hora, mês, segundos, e aí eu tenho o quê? Eu tenho o X. O que é o X? O X é o time zone, né? Desculpa, time zone não, o offset. O offset é um conjunto de time zones. Então, aqui, ó, ele mostrou o quê? Que no time zone América São Paulo, nesse momento, a gente está a -3 de UTC. Quando eu coloco só um X aqui, ele coloca apenas a hora, tá? Quando eu coloco 2x, olha só o que acontece. Ele coloca aqui também o valor completo, tá? Os minutos seria, né? Esse cara seria os minutos, mas sem separação alguma. E quando eu coloco 3x, ele coloca o formato ISO aqui com separação da hora e dos minutos. Ele coloca esse separador aqui, os dois pontos. Bom, então esse cara aqui é o formato ISO. Agora, um ponto de atenção aqui que eu gostaria de finalizar aqui e mostrar para vocês, muito importante, tá? Não vá embora, assista isso antes.
Vamos voltar aqui para o nosso local date, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou também apagar esse cara. Vou colocar o seguinte, Y, U e 4G. Tá? Vou tirar esse time zone aqui e vamos mandar imprimir esse cara aqui. Vamos mandar imprimir esse cara. Ó, o que aconteceu? Eu mandei imprimir aqui o ano, né? Mandei imprimir o ano aqui desse cara e aí ele imprimiu bonitinho pra gente, 2021. E aqui esse G, tá? Ele é um cara, vamos voltar aqui para a documentação, ó. Ele fala o quê? Que ele imprime a era. O que que é a era? AD e AC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Bom, um ponto que a gente tem que ter de atenção é o seguinte. Vamos passar uma data aqui, vamos passar um ano negativo, tá? Menos 10, mês 1, dia 15. E vamos mandar imprimir esse cara. Olha só. Então, o que que aconteceu aqui? Quando eu passo o Y, tá? Que é o cara que a gente está acostumado a formatar o ano, ele colocou o quê? Ele colocou esse cara em positivo, embora eu passando negativo aqui. Quando eu passei o U, ele imprimiu esse cara o quê? Negativo. Por quê? Porque aqui ele está falando o seguinte, ó, você está representando menos 10 anos, ou seja, 10 anos antes de Cristo. Tá? É isso que ele quer dizer com o valor negativo. Quando eu passo o Y, ele sempre vai estar representando, ele não reconhece esse cara aqui dessa forma, ele não imprime o cara de forma negativa, ele sempre imprime o cara de forma positiva. O que vai mudar nisso é o seguinte, a gente precisa falar para ele em qual era que a gente está trabalhando. Esse 11 aqui, para ele é o seguinte, ele não tem o... Para o Y, ele sempre começa em 0 aqui, tá? Desculpa, ele não tem 0, ele sempre começa em 1. Por isso, quando a gente passou menos 10, ele fez 1, 2, 3, ou seja, 10 anos a partir de 1, por isso que ele imprimiu 11. Esse cara, ele precisa reconhecer a era, porque senão ele pode ficar ambíguo, tá? Bom, você passou menos 10 aqui e você está representando 11. O que você quer dizer? Esse 11 é antes ou depois de Cristo? Dependendo da configuração que a gente passa para o Datetime Format, a gente tem como falar que eu quero trabalhar antes ou depois de Cristo, tá? Vai ter um momento aí que a gente pode estar lá na parte de parseamento de data, a gente pode estar vendo esse cara em detalhes, mas eu deixo aí para você estar olhando com mais detalhes de como que funciona esse cara na documentação, tá? Antes não tinha esse U, esse cara surgiu a partir da API nova de formatação, tá? Então, esse cara, ele trabalha, ele considera anos negativos. O Y que a gente está acostumado, ele não considera anos negativos. Ele sempre depende de uma era, tá? Eu preciso passar para ele se é antes de Cristo ou depois de Cristo. Na maioria das vezes, tá? Para ser bem sincero com vocês e resumir aqui isso, que pode ser meio confuso, na maioria das vezes isso daqui não vai fazer diferença. Para o dia a dia, ele atende praticamente 90% das situações, tá? Mas pode ser que tenha algum cenário aí que você precise informar se você está trabalhando antes ou depois de Cristo, tá? Na maioria das aplicações, eu pessoalmente, tá, com mais de 11 anos de experiência, nunca precisei desse tipo de situação, tá? Mas é bom que você conheça e saiba da existência. Bom, é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Até a próxima videoaula.